Graças a Deus, aleluias. Saúde a todos com a santa paz do Senhor Jesus. A partir deste momento, meus irmãos, vou falar com todos vocês a respeito da calça comprida. Será que é lícito uma serva de Deus, que teme a Deus, que tem o Espírito Santo de Deus, uma mulher salva em Jesus Cristo, aleluias, uma mulher que nasceu de novo da água e do Espírito, usar uma calça comprida? Aleluia, louvado seja Deus. Vamos fazer, meus irmãos e minhas irmãs, um instante de oração para Deus abençoar mais e mais. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai amado, Senhor é glória, meu Pai. Eu te peço, meu Pai, perdão, meu Pai, por todos os meus pecados, pensamentos, gestos, atitudes, obras, meu Pai, não deitar, não levantar, meu Pai amado, Senhor é glória, meu Pai. Eu te peço perdão, meu Pai amado, Senhor é glória, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai amado, Senhor, o teu sangue, meu Pai, nos purifica de todo pecado, meu Pai amado, de toda iniquidade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que esse ensinamento, meu Pai amado, possa alcançar, meu Pai, esta irmã, este homem, esta mulher, meu Pai, que está, meu Pai, em teus caminhos, Senhor é glória, meu Pai. Oh Deus poderoso, oh Deus maravilhoso, eu não sei orar, eu não sei falar, meu Pai, mas que teu Espírito Santo, meu Pai amado, possa interceder neste momento, meu Pai, e falar com todos nós, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amados irmãos, hoje nós vemos, meus irmãos, no meio cristão, muitas pastoras, muitas cantoras evangélicas, todas, aleluia, praticamente mais de 70% de calça comprida. E elas dizem que Deus não condena tal uso. Aleluia, louvado seja Deus. Então, vamos ver aqui na Bíblia, Mateus 15, versículo 14. Diz a palavra de Deus: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, infelizmente, são guiados, aleluia, por condutores cegos. Desprezam a modéstia cristã, a santificação do corpo, por darem ouvidos a essas profetisas. Elas são secularistas, andam de mão dadas com Deus desse século. 4:4 de 2 Coríntios. 4:4 de 2 Coríntios. Diz a palavra de Deus: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tá vendo aí, meus irmãos? Vamos ver aqui também Deuteronômio, capítulo 22, glória a Deus, capítulo 22, versículo 5. Diz a palavra de Deus: não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Então, a passagem de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, condena o uso de roupa do homem na mulher e o uso de roupa da mulher no homem. Isto é doutrina e não usos e costume. Tal mandamento é mantido no Novo Testamento. Em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 ao 10, diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérola, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Tá vendo aí? Glória a Deus. Então, devemos ter o porte de um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus. As mulheres devem ter porte de uma serva de Deus. Mateus, capítulo 5,
Mateus capítulo 5, versículo 16, diz a palavra de Deus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Que maravilha! Então, a ordenança concernente às vestes entra na doutrina da santificação do corpo. Contudo, sabemos que a santificação tem que ser espírito, alma e corpo. Louvado seja Deus, como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Vamos ver esse versículo lindo e maravilhoso. 1 Tessalonicenses, muitos pastores, doutores, teólogos dizem que Deus só quer o coração. Mas só nesse versículo já desmascara esses pastores do diabo. 5:23 de 1 Tessalonicenses diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo aí? Eu oro pelos falsos pastores também, pelos falsos pregadores, diáconos, evangelistas, que concordam com a vaidade pecaminosa, que concordam com a mulher que usa batom, brinco, maquiagem, calça comprida, short, top, leg, essas coisas. Eu oro por eles também, para Deus abrir o entendimento deles, para Deus abrir, aleluia, a compreensão deles, para eles entender a palavra de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então tá aí. Eu sei que não adianta nada diante de Deus se nós santificar apenas o exterior na maneira de vestir, e se a parte imaterial, espírito e alma, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma, de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos ver também em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, quantas coisas, louvado seja, 2 Coríntios, aliás, dizendo melhor, 2 Coríntios, capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Santificação, alma, espírito. Então, não adianta nada eu santificar por fora, se a alma e o espírito permanecer sujo, com pensamentos de adultério, com pensamentos de fornicação, de prostituição, de homicídio, de furtos, de avareza, de maldade, de engano, de dissolução, de soberba, de orgulho, de inveja, de falso testemunho e de blasfêmias. Não adianta. Tem que ser santo por dentro e por fora. Louvado seja Deus. Mateus 15, 19. Diz a palavra de Deus, Mateus 15, 19 e versículo 20. Mateus 15, 19 e 20. Diz assim: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Agora, livro também de Marcos, fala também da santificação da alma e do espírito. Marcos 7, versículo 21 e 22. Diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, adultérios, prostituição,
homicídio, furto, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, igualmente também, não adianta dizer que é santo por dentro, espírito e alma, mente e coração, se por fora não há diferença dos ímpios e profanos, daqueles que ainda não professam a fé cristã. Pois o nosso corpo deve glorificar a Deus. O nosso corpo, minhas irmãs e meus irmãos, devem glorificar a Deus. Quando o homem olha para você, minha irmã, quando a mulher olha para você, meu irmão, ele fica excitado? Ela fica excitada? Ela te cobiça? Ou ele te cobiça? Porque muitas das vezes as vestiduras de uma serva de Deus não condiz, aleluia, com a santa de Deus. E nem as vestes de um homem de Deus, que muitas das vezes ele usa, né? Um homem de short, um homem de regata, um homem de um baby look, roupinha sem manga, mostrando toda a musculatura do braço. O braço tudo pelado, sem manga nenhuma. As irmãs, mesma coisa. Muitas das vezes, isso excita o sexo oposto. Então, vamos ver aqui na Bíblia, meus irmãos, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Diz a palavra de Deus, 6:20 de 1 Coríntios. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 2 Coríntios também, capítulo 6, do 14, aleluia, em diante. 6, 14 em diante, diz assim: não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tá vendo aí, minhas irmãs? Vamos ver também aqui, né? Tô começando devagarzinho, depois começa a engrossar um pouco, né? Louvado seja Deus. 12:14 de aos Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja Deus. Então, aleluia, louvado seja Deus. A calça comprida, no caso do homem, é perfeitamente normal. O uso de calça no homem é normal, porque não desenha suas partes íntimas, deixando-as vistas quando vestida. E não é indecente o homem vesti-la. Ao contrário da mulher. Escute bem agora, hein? Escute bem agora. A mulher, quando usa a calça comprida, encaixa-se na região genital e a pega e ajusta as nádegas e também os quadris e as coxas, partes consideradas sexy e atraídas e atraentes para os homens carnudos. Louvado seja Deus. Então, a calça comprida na mulher é um canal de lascívia, deixando-a sensual e desperta nos homens quando por eles reparadas o desejo ilícito. A calça comprida na mulher encaixa-se nas regiões íntimas da mulher, mostrando os seus glúteos, as coxas e os quadris, partes mais sensuais aos olhos dos homens e mulheres que têm uma queda por outras mulheres. O efeito causado por estas vestes na mulher chama-se lascívia, sensualidade, libidinagem, luxúria, e leva muitos a ficarem excitados com pensamentos impuros e ilícitos. A calça comprida na mulher é imodesta, indecoroso, desonesta, sensual e devassa. Então, o traje da serva de Deus tem que ser honesto, com pudor, com modéstia, com respeito, com decência.
1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. E também 1 Timóteo, vamos ler aqui 1 Timóteo 2, versículo 15. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, escute bem, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Louvado seja Deus. Efésios, vamos ver Efésios, glória a Deus, capítulo 4, versículo, aleluia, 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Está vendo aí? Muitas mulheres se entregaram à dissolução, para cometerem toda, aleluia, impureza. Alabassuri me calabacaia. Então, minhas irmãs e meus irmãos, não é lícito uma mulher usar uma calça comprida. Porque vai mostrar, aleluia, seus glúteos, aleluia, o quadris e outras partes mais atrativas aos olhos do homem. Louvado seja Deus. Graças a Deus. 5,19 de Gálatas diz a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. 5,19 de Gálatas. Aleluia, louvado. Jesus está voltando, meus irmãos e minhas irmãs. Cuidado com esse evangelho laico, esse evangelho fácil, esse evangelho que não tem renúncia, esse evangelho que não tem submissão à palavra de Deus. Muitos têm obedecido o homem caído, muitos têm obedecido a bispa, a pastora, a cantora, todas, aleluia, secularista. 5,19 de Gálatas. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Lascívia. Cuidado com este pecado, minha irmã. Cuidado. Com roupa apertadinha, justinha no corpo, mostrando até mesmo as partes mais atrativas, as genitálias. Jesus está te olhando. Naquele grande dia, você que está me ouvindo, naquele grande dia, você que está me escutando, você não vai ter desculpa. Abandone esta calça comprida, minha irmã. Escapa-te por tua salvação, minha irmã. Então, as santas do Senhor nunca porão esse traje lascivo, a calça comprida, conforme Deuteronômio 22, versículo 5 e 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9 e 10. E fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, em nome de Jesus.